A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem, chegamos então a 100 dias, glória a Deus. Hoje é o nosso 100º dia da nossa leitura anual da Bíblia. Daqui a pouco a gente chega a 1/3 do plano, do propósito. E então nós estamos no primeiro livro dos Reis. E hoje eu quero comentar um pouco sobre o capítulo 3, 4 e 5. Salomão agora está usando uma espécie de sabedoria nata, né? Ele é um homem muito inteligente. Então o capítulo 3 ele vai começar informando que Salomão ele vai se casar com a filha de Faraó do Egito. Ele não é bobo, ele é um homem muito inteligente, muito esperto, né? E ele se casa, e aí ele faz uma aliança com esse faraó, por conta de que ele vai casar com uma das filhas de Faraó. A primeira coisa que ele faz é isso, é trabalhar com aliança. E aí, Salomão, ele vai oferecer ao Senhor, porque agora ele casado, então ele começa a ficar mais ligado no Senhor. E ele vai oferecer 1000 holocaustos. Gente, é muita coisa. E aí ele tem um sonho. Deus vai falar com ele através de um sonho. E aí nesse sonho, Deus fala o seguinte, Deus fala com Salomão, prometendo para ele qualquer coisa. Fala: Salomão, peça o que você quiser. E aí Salomão vai dizer o seguinte: Deus, eu não passo de uma criança, eu não sei pedir, eu sei do meu passado. Ele começa a se demonstrar diante do Senhor como uma pessoa muito humilde, muito simples. Aí Deus, no sonho, Deus vai falando com ele: você pode pedir qualquer coisa. E aí Salomão fala o seguinte: então vamos fazer um negócio, Deus, me dá sabedoria, não é? Me dá sabedoria, eu quero sabedoria. E aí Deus, vendo essa atitude de Salomão, Deus vai dar para ele não apenas a sabedoria, mas vai dar riqueza e vai dar honra. E ainda vai dizer para Salomão o seguinte: olha, não há na terra não haverá ninguém igual a você, Salomão. E aí Salomão então foi assim abençoado por Deus por causa da sabedoria, mas que ele seria próspero, ele seria um homem abençoadíssimo. E aí ele vai então colocar em prova. Aí ele acorda e percebe que Deus falou com ele através desse sonho. Quando ele acorda, passa um pouco tempo, vai ser provado a sabedoria que ele pediu a Deus. Chegam 2 prostitutas, e essas prostitutas chegam com uma reclamação: olha, cada um tinha um filho, e aí ela dormiu em cima do filho dela e matou o filho dela. E agora ela está dizendo que o filho que morreu não é o dela, é o meu, porque a gente mora na mesma casa. E aí a mãe falou: não, esse filho que está com ela é meu. E ficou na briga. O filho que morreu é dela, é da segunda mãe. E a primeira mãe ficava falando que o filho era dela, a segunda mãe que o filho vivo era dela. Ninguém quer o filho morto. E aí Salomão deu um lapso assim de sabedoria. Falou: vem cá, me dá uma espada. Aí pega a criança e vai cortar a criança no meio. Vai falar assim: olha, então eu vou cortar no meio e cada um fica com uma parte. A mãe falsa falou: não, pode cortar à vontade, corta mesmo, é o justo, cada um fica com um pedaço do menino. E a mãe verdadeira falou: não corta não, pode dar o meu filho para ela, eu prefiro que ele esteja vivo do que ele ficar morto, né? Então pode passar para outra mãe, não tem problema. Aí Salomão falou: então você é a mãe verdadeira. Aí entregou. E esse julgamento ele fez diante de todo o povo de Israel. E aí a partir de agora a sabedoria de Salomão ela se espalha, né? No capítulo 4 vai dizer dos
dos principais homens de Salomão, vai falar dos intendentes de Salomão, que eles precisavam fornecer mantimentos para todo o reino, e como eu falei, Salomão é um homem muito esperto, e aí ele vai colocar cada mês um país, alguém, uma cidade, vai ser responsável em alimentar todo o reino, tanto o rei como os súditos. E aí também vai falar que a riqueza de Salomão vai crescendo espantosamente, grandemente, ele vai se tornando um homem muito rico. Nós estamos num período agora que não tem guerra. Davi viveu em guerra desde o seu chamado, que ele era um garoto lá, pastor de ovelhas, até a morte de Davi. Foram guerras, morte, confusão, conflito. Foi um reino de muita guerra. No reino de Salomão é um reino de paz, de tranquilidade. Ele vai trabalhar com a sua sabedoria. Então, cada intendente, ele era responsável para prover os alimentos do palácio de Salomão um mês por ano. Por isso que o reinado de Salomão, ele era um reinado de tranquilidade, de paz. Ele tinha muitos cavalos, muitos carros. Para você ter uma ideia, vai falar a respeito da sabedoria de Salomão a partir do versículo 32 do capítulo 4. Vai dizer que ele escreveu 3.000 provérbios. Ele compôs mais de 1.000 cânticos, exatamente 1.005 cânticos, e ele possui um conhecimento muito amplo da vida vegetal, da vida animal, e os conselhos de Salomão eram procurados por reis de todas as nações. Então, só para você ter uma ideia de como era esse Salomão, não é? E aí, então, no capítulo 5, ele vai preparar para sua grande missão. Lembra que Deus havia falado para Davi que o próximo rei que iria construir uma casa para Deus, e o tabernáculo deixaria de existir, então agora vai ser o templo, é chamado de Templo de Salomão. Então ele começa aqui agora fazendo uma aliança com um homem chamado Irão, que é o rei de uma outra cidade, rei de Tiro, e aí esse pedido, ele vai pedir para Irão para fornecer toras de cedro, né? São as árvores de cedro para a construção do templo. E esse Irão, ele é um empresário muito rico, muito forte, e aí, além do material, ele vai também mandar pessoas hábeis, né? Pessoas que possam trabalhar certinho e tudo mais. Então, o capítulo 5 aqui a gente vê o início de como foi a construção do templo. A gente vai ver esse templo aqui, gente, é o templo que foi destruído, foi reconstruído, foi destruído de novo, e até hoje tem profecias a respeito do templo. Hoje não existe mais o templo, ele foi destruído no período de Roma. Aí tem uma palavra profética que quando ele for reconstruído, aqui na Nova Israel, aí sim virá o fim das coisas. Mas essa questão profética a gente vê quando chegar nos livros proféticos. Só para vocês entenderem a importância do Templo de Salomão para toda a história de Israel. Tá certo? Então é isso. Estamos andando, estamos correndo. A partir do capítulo 6, a gente vai ver exatamente algumas particularidades. O templo, ele vai ser feito em 7 anos, né? Então o tamanho do templo vai dizer a metragem, tudo isso a gente vai ver nos próximos capítulos, tá bom? Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.